Você já foi vítima de ghosting no emprego? Bem, fique por aqui porque neste vídeo vou compartilhar com você por que os empregadores fazem ghosting para começar. Olá a todos, sou o Brian do A Life After Layoff. Hoje quero falar sobre um tema muito importante para candidatos a emprego, o ghosting no emprego. Todos nós já passamos por ghosting antes, até mesmo eu, e deixe-me dizer, é péssimo. Você conhece a história. Candidata-se a um emprego ou é contatado por um recrutador, fica animado com a oportunidade, recebe a ligação para marcar um horário, passa pelo processo de preparação, reserva esse tempo e estuda a empresa. Então você chega à segunda ou terceira rodada e o recrutador ou a equipe de contratação agradece dizendo que entrarão em contato em breve. E então você joga o jogo da espera. Mas o que acontece é que uma semana se passa, se transforma em 2 semanas e então em 3. E antes que você perceba, você está sentado alguns meses depois se perguntando o que diabos aconteceu. E então você percebe que provavelmente foi apenas ignorado. Ser ignorado no processo de entrevista é uma péssima experiência para o candidato. Não há como amenizar isso de fato, mas existem algumas razões pelas quais isso ocorre e quero mergulhar em algumas delas com você hoje. Como eu disse antes, eu mesmo fui vítima de ser ignorado, onde eu entrevistei para posições ou tive recrutadores ou gerentes de contratação me contatando e passando por todo um processo de entrevista apenas para descobrir que fui ignorado mais tarde. Gostaria de compartilhar algumas razões pelas quais acredito que o abandono no emprego acontece e, em alguns casos, por que é tão difundido. Antes de prosseguirmos, se você quer mais vídeos como este de um recrutador corporativo, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum post. Considero o abandono no emprego quando um empregador ou representante da empresa contata um candidato, o leva para um processo de entrevista formal e depois falha em acompanhar o status da inscrição. Não considero abandono quando você se candidata e não recebe resposta. A primeira grande razão para ser ignorado é provavelmente devido a recrutamento ou recrutadores preguiçosos. Esta é provavelmente a razão mais comum, pois leva muito esforço e eles estão muito ocupados para acompanhar e dar a decência de fechar o ciclo em um processo de entrevista que iniciaram. Recrutadores desorganizados ou sem bom olho para a experiência do candidato simplesmente não fecharão o ciclo, não há uma boa desculpa para não fazerem isso, eles simplesmente esqueceram ou simplesmente não se importam. De qualquer forma, é uma má impressão. Em alguns casos, há maus recrutadores, pessoas que simplesmente não são boas em seus trabalhos. Porém, algumas organizações visionárias priorizaram de fato a experiência do candidato em seu processo de contratação. Essas empresas consideram o impacto da experiência do candidato em sua marca empregadora. Tomemos a Amazon como exemplo. É uma das melhores empresas que já vivenciei em minha carreira. A Amazon responsabiliza seus recrutadores por métricas rigorosas quanto à experiência do candidato. Eles realmente foram um passo além e criaram uma promessa de 2 em 5. Então, o que a promessa de 2 em 5 significa é que, se você entrar em um processo de entrevista e chegar a uma triagem telefônica com o gerente de contratação, temos 2 dias para retornar a você após a conclusão da sua entrevista, para informar qual é o status da sua candidatura. Similarmente, após a conclusão de uma rodada presencial, temos 5 dias para fornecer um retorno. Isso obriga as equipes de contratação a serem muito eficientes e decisivas em suas decisões. Isso força o recrutador a pressionar as equipes de contratação por respostas e tempos de resposta rápidos. Se eu não fizer isso, minhas métricas serão usadas contra mim. A Amazon tem uma filosofia excelente que eu gostaria que mais empresas adotassem. Eles veem isso desta maneira. O número de pessoas que eles entrevistam anualmente é impressionante. E as chances de você, como candidato a um emprego, também ser um cliente da Amazon serão muito altas. Se você foi maltratado em uma entrevista e depois fez login na Amazon para comprar o produto, provavelmente pensará que talvez não queira fazer negócio com eles, afinal. E se você extrapolar isso para toda a organização, quantas entrevistas acontecem e se todos tiverem a mesma experiência, isso realmente poderia impactar o resultado final desse negócio. Se você é recrutador ou diretor executivo, pense, se a pessoa do outro lado da mesa fosse seu cliente, como você gostaria de tratá-la? Então, a segunda principal razão são os maus processos de trabalho. Empresas sem controle interno geralmente enfrentam esse tipo de problema. Ao contrário da Amazon, muitas empresas não possuem processos internos eficientes para contratações.
Empresas sem um departamento formalizado de aquisição de talentos dentro do recursos humanos tendem a ter mais dificuldades com isso. Sempre consigo identificar quando é alguém do recursos humanos gerenciando a aquisição de talentos em uma empresa. Sem ofender meus amigos de recursos humanos, mas geralmente existem melhores práticas. Sem ofender meus amigos de recursos humanos por aí, mas geralmente falando, existem melhores práticas. Em recrutamento e profissionais de aquisição de talentos são os melhores para lidar com isso porque, quando não há processos formalizados e melhores práticas implementadas, a experiência do candidato realmente vai sofrer e também pode haver software ruim. Então, se você está trabalhando com uma empresa que não tem boa tecnologia e não consegue lidar com o volume de candidatos de maneira adequada, então você provavelmente vai notar um aumento no ghosting também. Então vamos falar sobre o próximo grande motivo. Seriam recrutadores sobrecarregados em geral em um ambiente profissional. Um recrutador deve ser capaz de lidar com 15 a 25 recs, dependendo do tipo de indústria que eles estão recrutando, o tipo de funções que eles estão recrutando e a complexidade, e se eles começam a ir acima de 25 requisições que eles são responsáveis, a experiência do candidato inevitavelmente vai sofrer e há algumas organizações que estão colocando 40 a 50 recs em um recrutador, o que é essencialmente o dobro da quantidade de trabalho que um recrutador razoável pode lidar na maioria das organizações. Uma das métricas que somos avaliados é enviar 3 candidatos entrevistáveis por trabalho. Então, se você tem 40 ou mais trabalhos e você tem uma exigência de 3 ou mais candidatos a serem submetidos, você está potencialmente olhando para 200 ou mais candidatos que um recrutador pode estar lidando em qualquer momento particular. Inevitavelmente, mesmo o mais organizado de todos, alguém vai cair pelas rachaduras. Isso não é uma desculpa para a má experiência do candidato e ghosting, mas é uma das razões pelas quais você provavelmente está experimentando isso. O próximo grande motivo não é uma desculpa de forma alguma, mas acontece, então vale a pena mencionar, é que o recrutador simplesmente esqueceu de voltar para você e, novamente, quando você está lidando com esse nível de recrutamento e você está sobrecarregado, pode ser fácil pensar que você seguiu em frente com alguém, mas talvez você simplesmente esqueceu. Se você não tem as ferramentas ou processos corretos para acompanhar todos os candidatos, coisas assim podem acontecer. Porém, isso não justifica um desempenho ruim e é inadequado sob qualquer perspectiva. Enfim, vamos discutir o próximo tópico. Isso seria a indecisão do gerente de contratação. Isso como recrutador me deixa louco, mas provavelmente é uma das situações mais comuns que eu experimento e que poderia potencialmente levar à percepção de ser ignorado, mesmo que você realmente não esteja. Nesses casos, podemos enviar um candidato e o gerente de contratação os deixa esperando por muito tempo, em dúvida se seriam uma boa escolha ou não. Eles também podem dizer que o candidato parece bom, mas gostariam de ver mais 2 ou 3 antes de decidir quem trazer para as entrevistas, o que é uma das piores coisas que um recrutador quer ouvir. Tentamos conseguir nossos 3 candidatos logo de cara, mas se tivermos que voltar e encontrar um novo grupo, isso pode atrasar a contratação por 2 a 4 semanas. Se você é um candidato que chegou cedo, pode parecer que foi ignorado, mesmo que não tenha sido. Mas no final do dia, se um gerente de contratação está muito indeciso sobre um candidato e só quer ver mais candidatos, vou resistir e dizer que precisamos tomar uma decisão. Se você está tão indeciso sobre essa pessoa, então é um indicador claro de que ela não é a pessoa certa para você. Em muitos casos, o gerente de contratação, diante da possibilidade de perder um candidato potencialmente decente, mesmo que não seja o candidato perfeito, é o suficiente para fazê-los tomar uma decisão. Há também atrasos do gerente de contratação, que não cumprem a promessa de responder em 24 a 40 horas após a apresentação de um candidato. Outra razão pela qual você pode pensar que foi ignorado é que a posição foi colocada em espera, mesmo com candidatos em processo no meio do recrutamento ativo. Eles desejam manter esses candidatos ativos, mas buscam um perfil diferente para obter um contraponto. E da perspectiva de um recrutador, nada é mais frustrante porque inevitavelmente esse gerente de contratação vai voltar para mim e dizer: "Ei, tente manter esse candidato morno." Odeio quando dizem isso, pois não há uma boa maneira de dizer ao candidato que gostamos dele, mas não o suficiente para tomar uma decisão, o que significa essencialmente mantê-lo em espera. Eles querem que sigamos buscando outros candidatos enquanto te mantemos em stand-by. Nesses casos, geralmente tento pressionar o gerente de contratação novamente para tomar uma decisão sobre o candidato desde o início, pois não é uma boa experiência para o candidato. Se a vaga for fechada, os recrutadores nem sempre retornam para informar os candidatos que estavam no processo seletivo. O último motivo para ser ignorado na busca de emprego é que eles contrataram outro candidato e não encerraram seu processo.
Neste caso, o recrutador encerra a vaga sem dar retorno ou encerrar os outros candidatos. Isso é um sintoma de processos de trabalho ruins ou apenas de recrutamento ruim, mas acontece. Tudo bem, então é isso. Essas são as principais razões pelas quais os candidatos são ignorados. Eu não defendo ignorar em nenhum nível. É a pior experiência que um candidato pode ter. O orgulho do meu coração é não ignorar ninguém, mas até eu não sou perfeito. Tudo bem, então o que você pode fazer se acha que foi ignorado pelo empregador? A resposta é que não há muito o que fazer, infelizmente, além de dar um toque no recrutador depois de algum tempo para ver se há algum status sobre a sua candidatura. Se você me der um toque rápido como seu recrutador, verificarei e garantirei que eu encerre seu processo corretamente ou lhe dê uma atualização de status. Se você estiver tendo dificuldades com sua busca de emprego, isso é algo em que sou especializado. Tenho um site chamado alifeafterlayoff.com. Está repleto de dicas e truques, todos de uma visão interna, portanto, recomendo fortemente que você confira. Eu também tenho alguns cursos de treinamento que representam meu conhecimento mais profundo e íntimo. O primeiro é o Resume Rocket Fuel. É sobre como escrever um currículo que vai te dar a melhor chance de ser notado pelo recrutador para entrar na primeira etapa do processo de entrevista. Uma vez no processo de entrevista, cabe a você se vender para obter a oferta. E é aí que o Ultimate Job Seeker Bootcamp entra em jogo. Ele ensina passo a passo como passar por cada etapa do processo de entrevista, evitando finalmente ser ignorado e conseguir aquela oferta. Certifique-se de conferir, agradeço por assistir, certifique-se de clicar no botão de curtir e nos veremos na próxima.